E como prometido, estamos de volta ao vivo com Conexão Vestibular. Agora são 2 horas e 15 minutos e claro, a gente volta com novas informações. Hoje é um dia de muita decisão para muitos vestibulandos e claro, isso chama a atenção da imprensa e sobre esse assunto eu converso agora com Clara Senra, não é isso, Clara? Boa tarde, Carlos. Então, gente, como você sabe, a PUC Minas é uma das poucas faculdades que continua com a cobertura do vestibular. Além do Enem, vocês também podem fazer as 2 provas e torcer para a melhor nota. Vou conversar agora com a jornalista Raquel Aires. Raquel, conta para mim como que é feita a cobertura aqui no vestibular. Bom, a gente recebe um release primeiro da assessoria de imprensa da PUC, porque eles já sabem que todos os veículos vão fazer um geralzão, vamos dizer assim, né? Quais são os cursos mais procurados, quais aqueles que tiveram aumento na procura, qual que teve um decréscimo de inscritos. A gente procura ver também com os alunos, né? Os futuros alunos, na verdade, que estão aqui, como é que eles estão se sentindo, eles se prepararam antes, como é que foi? E a gente percebe, né, também que hoje tem uma certa mudança nesse perfil. Por quê? Há anos atrás, quando ainda não existia o Enem, como você mesma falou, eles chegavam muito apavorados, correndo, aquela aflição por conta de fechar portão. O Enem abriu a possibilidade, do ingresso em universidades federais também. Então eles chegam mais tranquilos. Você vai conversar, eles fizeram preparação? Fizeram sim, mas não é igual a anos atrás, que passava meses focado naquilo, perdia noite de sono, teve essa modificação. Então tudo isso faz parte da cobertura que a gente vai soltar amanhã. Existe ainda, existem ainda as coisas que acontecem de última hora, vamos dizer assim, como o perito Carlos, ele não quis dar o sobrenome, que chegou ali no portão, reclamando de uma norma administrativa sobre o funcionamento, alegando que a esposa dele está presa aí dentro. Isso tudo faz parte da nossa cobertura e enriquece para o leitor. Junto com isso também, quem foi a última pessoa que chegou, quanto tempo de tolerância, tudo que serve para informar as pessoas o máximo possível sobre o vestibular. E além desse acontecimento, com os alunos, teve alguma coisa diferente? Você conversou com alguns alunos aqui da PUC Minas? Até agora não, por enquanto não. A gente está ainda nessa parte externa, vendo como é que as coisas estão acontecendo. Alunos da PUC não conversei. Muito obrigada, Raquel. Vamos continuar aqui fazendo a nossa cobertura para o vestibular. Aqui é Clara Senra para o Conexão Vestibular. Ok, muito obrigado, Clara Senra. Você sabia que o Brasil é o 2º país no mundo com a maior taxa de empreendedorismo? É o que afirma a pesquisa realizada pelo Sebrae em 2014. Pois é, e em meio ao momento complicado da economia, empreender, será que é uma boa opção? Com crise ou não, os jovens têm apostado no negócio próprio. É o que você confere na reportagem a seguir. O que você diria de um moletom que se transforma em mochila? Ou de uma bolsa que pode servir para trocar fraldas de bebês? E de um cupcake salgado? Essas foram algumas ideias trabalhadas pelos alunos do Núcleo de Empreendedorismo Juvenil do Sebrae MG, no espaço PUC Minas. A gente localizou uma demanda muito grande nos moletons, porque muita gente não faz mais a utilização, perde muito e tudo. Então, já existia a t-shirts, que é uma blusinha, uma regata que vira uma bolsa. Então, partindo dessa ideia, a gente pensou em por que não tentar no moletom, A ideia simples foi executada por um grupo de 5 alunos. Eles pegaram uma blusa de frio e adaptaram. E a pessoa pode optar por usar a peça como roupa ou mochila. Já essa estudante observou as necessidades das mães e resolveu criar esta bolsa, que tem a função de auxiliar a troca de fralda dos bebês. A bolsa trocadora de bebês, essa bolsa aqui que por dentro possui algumas partes com bolso e a parte para trocar o bebê, foi uma ideia que nós tivemos através da percepção que nós tivemos do mercado, que ainda não tinha, e percebendo a dificuldade de várias mães quando elas saíam, que tinham que levar uma bolsa, mais a bolsa do bebê, mais outra bolsa para colocar a fralda e outras coisas. Então aqui a gente resolveu juntar tudo para deixar bem mais prático e fácil para a mãe. E os conhecidos cupcakes não ficaram de fora.
Os alunos criaram uma versão salgada do famoso bolinho. Nós desejamos, no momento, era inovar, que é uma das características do empreendedor. Porque empreendedor não é só aquele que administra a empresa, é aquele que é corajoso, persistente, inovador, que foi o nosso caso. Então nós inovamos a ideia do cupcake, nós fizemos o cupcake salgado, porque é uma comida assim, que ela é muito rápida de ser consumida e você pode achar, digamos que quase em qualquer lugar. A gente é movido por aquilo que te dá prazer, aquilo que te faz feliz, aquilo que a gente acredita, né? E a partir do momento que eles vêm, que eles estão desenvolvendo e que a gente acredita no processo, no projeto deles, é muito bacana. Tiago resolveu deixar o emprego para investir no próprio negócio e começou aplicando pouco dinheiro. Eu comecei com R$24. Com esses R$24 eu comprei 2 canecas de porcelana e uma caneta para fazer a pintura na porcelana. E aí eu comecei a fazer os desenhos na caneca. Com apenas 2 canecas eu fiz 30 artes diferentes, porque se eu levasse as canecas ao forno, a tinta ia fixar. Aí o que eu fiz? Eu pintei 2, tirava foto, jogava na página, depois apagava aquelas imagens e fazia outras artes diferentes. E aí eu comecei vendendo para amigos, para parentes aqui no ciclo da Redondeza. E eu comecei a multiplicar aquilo, vendia as 2, depois começava a comprar 4, vendia as 4, comprava 8. É fundamental ter uma gestão adequada desse negócio. Quando a gente fala de financiamento de pequenos negócios, existem algumas alternativas disponíveis hoje no mercado e que cada empreendedor precisa avaliar qual que é a sua possibilidade de captar recursos no mercado para capital de giro e investimento. Logo, o jovem empreendedor percebeu que para crescer era necessário buscar ajuda. Quando a gente busca conhecimento, a gente tem mais facilidade para identificar oportunidades. Então, o conhecimento ele ajuda isso a gente. E eu utilizei isso muitas vezes em prol do meu empreendimento para elevar a questão da qualidade, da entrega, do atendimento ao cliente. Normalmente, as empresas nascem com o recurso próprio do empreendedor, seja uma poupança, um FGTS, ou um recurso emprestado de um parente. Esse é o recurso que normalmente os empreendedores utilizam. Alguns empreendedores também não precisam de recurso para iniciar, porque se ele trabalha com a venda da força de trabalho dele, às vezes ele recebe o recurso antecipado do seu cliente. O fato é que uma linha de crédito, de financiamento bancário, para quem está começando o negócio é sempre mais complicado, porque ele tem dificuldade de mostrar para o banco o fluxo financeiro que ele tem, de oferecer garantias. E o Tiago já pensa no futuro crescimento da microempresa. A ideia é expandir os negócios para novos segmentos. A gente já tem um plano de carreira que a gente estipulou em média de 5, 6 anos para Barril Criativo. A gente quer consolidar a nossa loja virtual, colocando novos recursos de forma que o próprio cliente possa personalizar no site. Depois disso, a gente quer buscar um local para aplicar a nossa loja física. E isso vai ser o motor para medir o último passo, que a gente pensa em franquear a Barril Criativo. Para empreender, não basta um livro de receitas, mas apenas criatividade, planejamento e inovação. E, claro, buscar a ajuda de um especialista. A primeira dica que tem que ficar para o empreendedor que está iniciando, que ele precisa ter um bom histórico de relacionamento com o sistema financeiro. E que na medida que o negócio dele está nascendo e se desenvolvendo, que ele realmente movimente a conta no banco, né, e que ele procure aquela linha de financiamento que tem a ver com a modalidade que ele precisa. Cresce o número de jovens empreendedores junto ao empenho da PUC Minas em formar profissionais preparados para esse mercado. Uma prova disso é a PUC Consultoria Júnior, projeto do Instituto de Ciências Econômicas e Gerenciais. Além de auxiliar a formação dos alunos, a empresa estimula o lado empreendedor daqueles que querem autonomia financeira. Veja só. Olhos atentos, muita concentração e agilidade. O mercado empresarial é bastante concorrido. A PUC Consultoria Júnior presta serviços variados a micro e pequenas empresas. Um diferencial, preços bem abaixo do mercado. Um dos nossos serviços aqui na PUC Consultoria Júnior é o plano de negócio, onde a gente analisa o mercado, como é que ele vai reagir caso a pessoa queira empreender em determinado ramo. Então, a gente analisa como que o mercado vai reagir, como que as atividades locais irão
reagir a partir da demanda que a pessoa quiser nos contratar. João Moreira é o vice-presidente da empresa. Além dele, fazem parte do quadro de funcionários da PUC Consultoria Júnior o presidente, o diretor de marketing, a gerente comercial, os consultores e diversos colaboradores. Todos alunos da PUC Minas. A PUC Consultoria Júnior ela foi fundada em dezembro de 1990. Hoje a empresa é conhecida como a segunda empresa júnior de Minas Gerais e a primeira de Belo Horizonte. O meio acadêmico em Belo Horizonte, forte naquela época, propiciou o conhecimento da empresa júnior, pois o movimento de empresa júnior é um movimento iniciado na França, que veio para o Brasil na década de 90 mesmo, e aqui se iniciou devido a esse forte movimento acadêmico, a colaboração de professores, estudantes. A PUC Consultoria Júnior é referência em Belo Horizonte. São 25 anos de história e cerca de 300 projetos já realizados. Mas a maior conquista é ver a transformação e o crescimento profissional desses estudantes. Aqui na PUC Consultoria Júnior, apesar do pouco tempo, eu já aprendi muita coisa, já cresci bastante. A gente aprende a lidar com diferentes tipos de pessoas, por terem pessoas de todos os cursos, né, da maioria dos cursos da PUC. Então, além de aprender o relacionamento interpessoal, você ter mais paciência para lidar com isso, você também tem conhecimento técnico, que a gente adquire um pouco na sala de aula, mas aqui a gente aprende a colocar em prática. Aqui é um ambiente muito bom para você que quer aprender, porque como aqui é uma empresa construída só de alunos, todas as pessoas aqui estão querendo aprender um com os outros. Então, assim, desde o presidente até o consultor, que é o cargo mais baixo, você pode chegar para eles, perguntar se você tiver alguma dúvida, se você souber de alguma coisa ou tiver alguma sugestão, você pode dar sem problema nenhum, todo mundo te acolhe muito bem aqui. Estudantes de qualquer curso da universidade podem integrar a equipe da empresa. Basta se inscrever no processo seletivo que acontece no início de cada semestre. Para participar do processo seletivo, eu acho que o mais importante é querer fazer parte mesmo da empresa, saber como é que funciona uma empresa júnior, realmente querer aprender. A consultoria júnior é dos cursos de administração e economia, mas também está abrangindo tanto a comunicação como a engenharia. Então, cursos específicos não tem tanto. Se você realmente se identifica com o setor, eu acho que é legal você querer fazer parte da empresa. Bacana demais, né? E algumas dicas são fundamentais para quem quer fazer parte desse mundo empreendedor, né? E o Wellington Pereira foi atrás dessas informações para a gente. Wellington, me conte tudo, não me escondas nada, porque essa informação me interessa, hein? Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Rafa, e a todos que nos acompanham. Eu vou contar tudo sim, mas antes eu quero que vocês dois me respondam. Empreender em tempos de crise, sim ou não? Olha, Wellington, eu acho que sim, porque é importante a gente tentar uma solução, né, para resolver. Às vezes muita gente acabou ficando sem emprego e tudo mais. Eu acho sim que é importante tentar fazer alguma coisa para levantar e tentar não deixar que a crise te atinja tanto quanto pode estar atingindo, né? Eu concordo plenamente com o Rafael. Aliás, os especialistas falam que esse é exatamente o momento de empreender, que é o momento da criatividade. Então, arregaçar as mangas e empreender, né? Essa é uma pergunta que divide opiniões, principalmente para nós mineirinhos que temos a fama de sermos assim um pouquinho desconfiados. Mas eu andei conversando com alguns especialistas e a resposta que eles deram foi o seguinte: em tempos de economia aquecida ou em tempos de economia, digamos, vacas magras, que infelizmente esse é o cenário econômico do nosso país atualmente, o que vale é ter muita força de vontade, muita técnica, ousadia e muita criatividade. Eu visitei a PUC Consultoria Júnior nessa matéria que todos nós pudemos acompanhar e eu conversei com o João Moreira, que é vice-presidente, e ele deu algumas dicas valiosíssimas para você que pretende abrir o seu próprio negócio. Vamos acompanhar. A primeira dica, no caso, seja para o empreendedor jovem ou seja para o mais experiente, aquele que seja candidato a empreendedor também, é identificação de oportunidade. A identificação de oportunidade é saber o que fazer, ou seja, saber qual produto entregar para o cliente em qual mercado, ou seja, qual mercado irá aceitar aquilo que você vai fazer. O segundo é o planejamento. O planejamento é muito importante por diversos fatores, seja ele um planejamento financeiro, ou seja, como controlar um fluxo de caixa, como controlar um orçamento empresarial, ou o planejamento da produção, por exemplo, como fazer o produto, qual quantidade, qual produto fazer.
Esse planejamento é muito importante para saber aonde chegar, pois a partir do momento que você não sabe onde chegar, qualquer vento serve, e hoje em dia todos nós sabemos que os nossos ventos não são tão amistosos assim. A terceira dica, no caso, seria o conhecimento e a capacitação. Por quê? A partir do momento que você conhece, seja ela ferramenta empresarial, tenha conhecimento gerencial técnico propriamente dito, você consegue manusear melhor todas as ferramentas dentro da sua empresa, seja indicadores, seja recursos. Esses recursos podendo ser pessoas, podendo ser financeiros ou até mesmo recursos técnicos, materiais para a produção do seu produto final, do seu serviço final, que é aquilo que você entrega para o cliente. E o quarto, o estudo e a análise do ambiente externo. Esse ambiente externo ele pode trazer para a sua empresa diversas obrigações, diversas tarefas que têm de ser cumpridas na maioria das suas vezes, e essas obrigações, elas sendo cumpridas da melhor forma possível, a sua empresa fica mais estável. E a estabilidade é o que todos nós buscamos hoje em dia no âmbito empresarial. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouco estamos de volta com mais Conexão Vestibular. Não saia daí, hein?